Ei, ei, família Fé no Cast, seja bem-vindo. Meu nome é Eric Sudré e seja bem-vindo a mais um show. Assiste todo o podcast, fica com a gente, puxa os bastidores, manda aí aquela pergunta nos chats, participa conosco. Hoje nós temos uma entrevista bem interessante e que você possa terminar esse podcast um pouquinho melhor do que começou, tá bem? Hoje nós temos um convidado especial, vou pegar aqui as credenciais dele. O nome dele é Rodrigo Valadão, ele é procurador do estado do Rio de Janeiro, ele é membro do CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, e também da CCGD. Ele é PhD em Direito Público pela Albert Ludwigs Universität Freiburg, se estiver errado ele vai me corrigir depois, Alemanha. Mestre em Proteção de Dados Pessoais pela Universidade de Maastricht, Países Baixos. Autor de livros também, autor do livro Positivismo Jurídico e o Nazismo, Formação, Refutação e Superação da Lenta do Positivismo. É isso aí, seja bem-vindo, Rodrigo Valadão. Obrigado, Eric, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o convite do meu amigo Ricardo, que foi quem fez essa ponte. Agradecer pela recepção calorosa que não só você, sua equipe, e também que a Assembleia de Taguatinga, né, generosamente abrindo as portas para a gente vir aqui ter essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu quero começar te entregando um presente. Opa. E se tiver alguma relação com a sua vida, você puder comentar. Obrigado. Vamos ver o que é. Desconfiar. Já desconfiaram. Com certeza. Bíblia de King James, sim. Obrigado pelo presente. Dá uma mostrada assim para o pessoal ver. Pessoal, onde está a câmera aqui? Essa aqui. Aí, pessoal. Obrigado, gente. Vou deixar para abrir em casa, tá? Mas obrigado, de verdade. De nada. Rodrigo Valadão é declaradamente ateu. Não possui a fé que a maioria possui. É declaradamente ateu, não é um problema. Apesar disso, ou além disso, não tem nenhum problema com quem possui fé, né? O seu ceticismo foi durante toda a vida ou teve algum momento que você acreditou? Então, Eric, em primeiro lugar, antes até da gente começar com essa conversa, eu queria dizer assim, eu sou advogado, jurista de formação, mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa desde cedo. Eu lembro que uma das minhas lembranças mais tênues, mais iniciais da minha vida foi perguntando com meu avô. Meu avô era militar, era físico, engenheiro nuclear, engenheiro civil, engenheiro mecânico, ou seja, dava aula no IME, uma pessoa que tinha um conhecimento, uma cultura fabulosa. Eu lembro que uma vez talvez 7, 8, 9 anos, fiz uma pergunta para o meu avô, né? Quando eu comecei ali a me interessar por a origem das coisas, eu, vô, quem fez tudo? Quem fez o universo? Como que isso criou? Ele, meu filho, essa é uma das grandes indagações, se não a maior indagação da humanidade. Eu não vou dizer qual a resposta para isso. Você vai ter que buscar a sua resposta. Desde então, aquilo, acho que não só aquilo, a minha própria história de vida me levou por caminhos tortuosos, por caminhos, em alguns momentos, um pouco mais radical, mas eu acho que a maturidade traz uma certa perspectiva de lidar muito melhor até com o diferente e descobrir que, na verdade, as pessoas não são tão diferentes assim. Né? Todo mundo, em uma linguagem religiosa, é feito do mesmo barro. Durante muito tempo, a minha família tinha uma origem católica, parte dela, outra parte espírita. Eu tinha aquela miscigenação meio brasileira, né? Porque estava na família. Então, aquilo era uma criança meio que herdada. E o meu momento de apostasia, digamos assim, de questionamento, foi exatamente quando meu avô morreu. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de me formar, 21, 23. E meu avô foi na minha formatura, logo depois ele faleceu. Eu já estava estudando para concurso e eu sempre gostei também de ciência, sempre gostei de explicação do porquê das coisas. E o que eu fiz quase durante um ano, enquanto eu já estava estudando para concurso, mas eu fazia religiosamente, era estudar sobre tudo. Estudei sobre religiões, sobre as minhas crenças, sobre ciência, astronomia, biologia. Eu sou uma pessoa curiosa, sou um advogado, mas sou um curioso, metido a saber coisas além do seu campo. E essa jornada
começou a me fazer questionar algumas coisas, né? Durante um tempo, eu confesso que eu fiquei um pouco radical. Um ateu bem Militante, aquele... militante, mas não apenas militante, porque de certa forma eu ainda sou um ateu militante. Daqui a pouco eu vou explicar onde eu quero chegar com essa afirmação. Mas um ateu radical mesmo, um ateu que não conseguia ver o diferente, né, e não conseguia respeitar o diferente. Então eu passei por uma fase realmente de não apenas a contestação, mas sabe, da agressão. E também própria ali da juventude? Da juventude, de um certo preconceito que principalmente algumas religiões, como, né, a religião, os evangélicos no geral, ou até algumas religiões de origem africana, enfim, que tem um certo preconceito. E isso estava ali um pouco naquela, sabe, na ideia da ridicularização da religião. Então, durante algum tempo eu realmente vivi assim. E a gente vai amadurecendo, né, Eric? Eu comecei claro, ler, me informar, mas, sobretudo, eu comecei a entender o sentimento religioso. Que, no final das contas, não é... Eu acho que o nosso sentimento não é diferente. Eu estava falando aqui com você em off, né, antes da gente começar a gravação, e eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro sobre Einstein. Einstein e a Religião é o nome do livro, que falava exatamente qual era a relação. O impacto da teoria de Einstein sobre a religião e o impacto da religião na vida e na teoria do Einstein. E ele fala uma coisa que realmente me chamou muita atenção. A palavra religião vem do latim religare, conectar-se, dar sentido a algo. Nesse sentido, dizia Einstein, que tanto o cientista quanto o religioso são, né, quanto o religioso no estrito sentido da palavra, o crente. O crente são profundamente religiosos, porque eles buscam um sentido para as coisas. Eles buscam respostas. Eles são seres inquietos. Só que, na minha concepção, tem gente que diverge disso, eu respeito. Religião e a ciência buscam essas respostas por caminhos diferentes. Tem gente que consegue conciliar isso numa boa. Eu até hoje não consegui. Pode ser que um dia eu consiga ter essa compatibilização, mas eu acho essencialmente e eu entendo isso, entendo e respeito. A religião, ele tem essencialmente a ideia do salto da fé. É aquela verdade tão evidente, tão arrebatadora, que você não precisa de uma explicação. Você pode até, né, a teologia está aí para isso, existem até formulações, mas a essência dela é a entrega, é o arrebatamento, né? Aquela ideia de algo que é evidente por si só. E eu lembro que algumas conversas que eu tinha com uns amigos meus, eu tinha um amigo que era católico, se formou de juiz em Minas Gerais, se eu não me engano, enfim, esqueci, Muriaé talvez, o grande Maurício. Eu falava, mas como que você explica isso? Eu não preciso explicar. Eu simplesmente acredito. Ele usava esse subterfúgio. Eu simplesmente acredito. Claro que eu posso dar uma explicação, teorizar, mas eu simplesmente acredito nisso. E eu comecei a entender isso. Não foi o caminho que eu escolhi, ou talvez eu não tenha sido escolhido, porque para mim é uma coisa que não faz... Depende da linha teológica, né? Não. Se só foi escolhido ou não. Com certeza... Brincadeira interna não, tudo bem. Assim, como eu falei, eu sou um advogado metido a saber das coisas. Então, assim, o caminho da ciência é outro. Mas o senhor se resolveu hoje? Hoje o senhor é resolvido? Não, a ciência é o que me dá A ciência é o que me dá as respostas, mas mesmo sabendo que essas respostas são, na sua maioria, potencialmente erradas. Ou potencialmente provisórias. E eu acho, assim, o que me leva todo dia a ser uma pessoa melhor, a buscar, eu acho que esse sentimento religioso que é comum entre a gente, é entender cada vez melhor, é questionar cada vez mais e buscar cada vez mais profundamente os erros, as novas respostas, esse processo dialógico. É uma busca pela descoberta todo dia. É um encantamento pela existência. O encantamento que eu tenho é de uma forma talvez um pouco diferente. Pragmática, talvez. Pragmática, enfim, mas eu acho que na essência é a mesma coisa. Então, por isso, o meu respeito profundo, não apenas à religião, eu minto, não apenas um respeito profundo ao sentimento religioso, quanto à essência religiosa do ser humano. Isso
como eu disse, somos feitos do mesmo barro. Então, eu passei por um momento meio radical e quando eu comecei a enxergar e a entender a necessidade, e eu não falo a necessidade de uma religião específica, essa necessidade por algo. Eu comecei a entender e respeitar a religião, não por menos que, a gente estava até conversando com o Ricardo aqui, no meu círculo pessoal, eu tenho inúmeras pessoas de diversas religiões. A gente falou da Zizi, né? A Zizi, a madrinha do meu filho, é uma pessoa maravilhosa, querida, esteve aqui maravilhosa, já esteve aqui com vocês, evangélica. Sim. A babá do meu filho, que mais fico com ele, é evangélica. Tenho, enfim... Só cercado de pessoas que creem. Que creem, que algumas também que não creem, que creem de forma diferente. Outras pessoas que simplesmente não problematizaram isso. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. O que nós temos aqui é o seguinte, são duas cosmovisões distintas que nós podemos estabelecer aqui, né? Perfeito. A gente podemos estabelecer e nessa intenção de entender como o outro convive com essa cosmovisão. Nesse ponto que o senhor tocou sobre estar resolvido e que a ciência talvez, não sei se é esse ponto, mas que a ciência é suficiente, é bastante, o senhor entende que existe uma profunda contradição entre a ciência e a fé? Sim e não. Eu acho que eles buscam o mesmo resultado, a mesma resposta, que é o porquê. Eu acho que o caminho é diverso. Eu, particularmente, acho difícil compatibilizar, embora tenha muita gente, por exemplo, esqueci o nome do cientista, mas o cientista que liderou o projeto de mapeamento de DNA era cristão. É um que faleceu recentemente? Faleceu há alguns anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas enfim, a história da ciência, ela é permeada por contribuições de pessoas que eram profundamente religiosas. Eu entendo, eu não consigo. Não é que eu tente evitar, que eu lute contra. Já lutei contra durante algum tempo da minha vida, nessa época mais radical, mas simplesmente, como eu disse, eu não tive o salto de fé. Eu não fui, talvez, chamado. Então, como eu estava até conversando com você e com o Ricardo aqui em off, se um dia acontecer, eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia. Não tem resistência. Como eu troco de ideia como troca de roupa. Só que o caminho que normalmente eu escolho para a mudança dessas ideias é o caminho da verificação, da ciência, do falseamento, que é um caminho que é completamente, para mim, antagônico com o caminho da religião. Mas pode ser que um dia eu seja arrebatado ou tenha realmente uma Mas o senhor já buscou ou tem intenção de buscar? Então, ou apenas não pensa sobre isso? Não, eu fui, como eu disse no início da minha vida, eu tive ali uma participação religiosa, meio que porque era onde eu vivia. E nessa época que meu avô morreu, eu tive a necessidade de resposta. E desde então eu me encontrei na ciência e vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito de dar. E para mim isso é profundamente religioso, num caminho diverso, talvez, do que os ensinamentos estrito senso da Bíblia falam. Mas, por exemplo, o nosso corpo é formado de partículas como hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Tirando o hélio e hidrogênio, que estavam presentes ali em grande medida a partir do Big Bang, que aí eu vou também fazer uma observação, a Big Bang não é uma teoria que explica a origem do universo, ele é uma teoria que explica a evolução do universo, porque a criação em si, as leis hoje da física não conseguem chegar até aquele... A física momento. Não consegue entender isso, né? Pode ser que um dia venha entender, mas hoje não entende. Hoje nós não temos uma física que explique a origem, mas temos uma excelente física que explica o desenvolvimento do universo. O universo, segundo o modelo, né? O modelo é mais ou menos aquela coisa. É o modelo proposto, né? Funciona, por exemplo, enquanto está funcionando. Mas aquele negócio, por exemplo, se eu falo, olha, meu filho é uma criança de 4 anos e meio, louro, alegre, olhos castanhos, você vai ter uma imagem do meu filho. Se o meu filho chega aqui, você vai falar, eu pensei mais ou menos isso. É bem o modelo que eu tive. Não, é um modelo, tipo, ele se encaixa, mas não é exatamente o que você pensou. Então, quando mas a gente aproximou. Aproximou, porque tem acertos, tem erros, mas quando a gente fala modelo, tem coisas no modelo do Big Bang que são disputadas. Sim. Mas é um modelo que, no geral,
é o que hoje traz mais respostas, pelo menos é um consenso provisório da comunidade científica, que isso pode ser derrubado. E se for mas o modelo do Big Bang, até aí, nós estamos falando de ciência. Sim. Antes disso, então, nós temos o quê? Incertezas. Então, nós temos uma incerteza e nós temos uma busca pelo que chamam de teoria de tudo. Porque qual é o problema do Big Bang? Existem 4 forças fundamentais no universo. A gravidade, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. A força fraca e a forte só atuam dentro da célula. Dentro da célula não, dentro do átomo. E, normalmente, essas forças, né, elas explicam as coisas muito pequenas. De outro lado, a gravitação costuma explicar as coisas muito grandes. No Big Bang, você tem algo muito grande que ocupa um espaço muito pequeno. Então, você precisaria unificar... A física newtoniana não vai funcionar. Nem a de Einstein. Quando você une todo o conhecimento científico produzido pela humanidade até agora, ela não consegue explicar, ela dá resultados absurdos. Isso para o senhor, em relação a isso, a esse ponto, também não teria um pouquinho de salto de fé dentro da ciência? Porque a gente também buscamos essa unificação, né? Até no campo micro, né? Que são a física quântica, que não conversa muito bem com a física tradicional. Com a física da relatividade, né? Exatamente isso. Você precisaria unificar essas duas teorias para explicar o Big Bang. E quando você vai fazer, o resultado é absurdo. Mas aí, talvez, o meu ponto é o seguinte, porque ao falar de ciência, nós estamos falando de coisas verificáveis, de empirismo e tal, né? O problema é quando entra o naturalismo. Eu penso que a ciência em si não há nenhuma contradição com a fé, com a crença. Né? Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, por que descartar Deus se nós não temos certeza da origem? Vamos falar da origem, não vamos falar nem do Big Bang. Mas eu não descarto Deus, é uma hipótese. É uma hipótese. Plenamente. Como poderia ser uma hipótese das leis quânticas flutuando? Enfim, é uma hipótese. Eu acho que é uma hipótese difícil de ser testada. Testada nos moldes empíricos que uma ciência moderna constrói. Mas é uma hipótese. Mas, por exemplo, a hipótese dos universos paralelos também é uma hipótese. Não pode ser falseado, não pode ser testado. Sim e não. Por exemplo, nós temos... Por exemplo, o que a gente chama de, hoje, teoria das cordas, que é uma das teorias que tenta unificar todo esse conhecimento. Essa teoria, ela é uma teoria porque matematicamente ela faz sentido. Mas para você testar essa teoria, hoje, o nosso conhecimento tecnológico está muito longe de conseguir testar realmente essa teoria. Significa que eu acredito nela? Não, é uma hipótese. É uma hipótese boa porque é uma boa matemática que dá substância a essa hipótese. Exemplo, os buracos negros, eles foram propostos matematicamente. Eles eram uma consequência da teoria de Einstein, foram elaborados teoricamente. O próprio Einstein teve um probleminha ele mesmo ali, não acreditava muito que isso pudesse acontecer. E algumas décadas depois, fizeram a constatação. Ou seja, a matemática sólida levou realmente... Tiramos até uma foto, né? E... Pode ser com a teoria das cordas, ou pode ser que ela seja errada. A teoria das cordas é um modelo que pode se mostrar válido nos aspectos gerais e em alguns aspectos pontuais não, ou pode ser completamente revista por uma hipótese melhor no futuro. Então, voltando à sua pergunta, eu não descarto Deus como não descarto nenhuma hipótese. Eu só acho que Deus acaba sendo um pouco aquela, né, o que os cientistas não, os ateus às vezes até de forma jocosa, falam do Deus da lacuna, né? Ou seja, quando você não tem uma resposta, você joga Deus. E a ciência, de certa forma, cada vez vai empurrando mais essa necessidade desse Deus das lacunas cada vez mais para frente. Vai ser assim eternamente? Não sei, a gente não tem essas respostas. Então, resumindo, Deus, eu acho sim uma hipótese. Só queria voltar num tema que a gente começou a falar da beleza da ciência, quando eu comecei a falar buraco negro. Nosso corpo ele é formado basicamente de hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, ferro e por aí vai. No modelo do Big Bang, essa expansão do universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e a hipótese mais aceita é que só haviam hidrogênio e hélio nesse momento. Hidrogênio e hélio, se a gente lembra da tabela periódica, são os dois primeiros, né? Ou seja, são elementos leves, que não têm um núcleo muito pesado. E é mais abundante, né? O hélio. O hélio parece que é principalmente o hidrogênio. No Big Bang, pelas teorias, mais hidrogênio e um pouco de hélio. O que acontece? Quando há essa explosão,
E aí tem um livro que eu super recomendo, que foi um livro muito importante na minha formação, até para conseguir dar entender a origem religiosa da ciência. É um livro do Marcelo Gleiser, é um cientista brasileiro, chamado A Dança do Universo. Eu super recomendo, que ele fala a origem do universo explicado pela religião e pela ciência. O que ele fala? Por que o livro é A Dança do Universo? Nesse momento, né, do Big Bang, as partículas se expandem. Pela força gravitacional, elas começam a se agrupar em nuvens de poeira. Essas nuvens, pela atração gravitacional, elas começam a formar, né, se colidir, formar pequenos detritos. E com milhões e milhões de anos, esses detritos vão se tornando rochas cada vez maiores. Pela força gravitacional, a maior parte dela fica no centro. Pela fusão nuclear, ou seja, a gravidade dessa massa é tão forte que começa a haver um processo de fusão nuclear dentro das estrelas. Essa força... Esse aqui é o livro, né? Ah, sim, por favor. É um clássico. Eu realmente recomendo para ateus e para religiosos. É um baita de um livro. Mas a minha não é essa capa, não. Essa é uma edição de bolso. Então, o que acontece no núcleo da estrela? O que o nosso Sol está fazendo o tempo inteiro? Está fazendo fusão nuclear. Essa gravidade vai gerando, né? O hidrogênio vai se transformando em hélio, liberando radiação. O hélio vai se transformando, ou seja, vai na tabela periódica até o ferro, né? O que as estrelas produzem até o ferro, depois do ferro, até onde eu sei, posso estar falando alguma bobagem, mas normalmente as estrelas produzem até ferro. Aí esgota ali. Aí esgota o combustível, o que acontece? Dependendo do tamanho e do volume da estrela, ela pode colapsar e virar se eu não me engano, uma anã branca, que é como se fosse um grande... Tem umas fases. Né? Ou, dependendo do volume, ela pode explodir numa supernova. Quando ela explode numa supernova, o que ela faz? Ela joga essa matéria que foi fundida para o universo, que novamente se reagrupa em novas danças, em novos sistemas solares e explode. Ou seja, essa é uma dança que está acontecendo desde a origem, né, do universo. E olha por que isso é interessante. Se no universo, quando a gente, né, na origem, em primeiro lugar, nós temos compondo a nossa, né, o que nós somos, coisas que estão por aí, daí, né, que vem, né? Desde a origem do universo. A poeira das estrelas. Poeira das estrelas. Primeiro, uma poeira do Big Bang, porque nós temos átomos também de hidrogênio, água, né? Mas não apenas do Big Bang, nós somos resíduos do Big Bang, mas também poeira de estrela, porque a matéria, principalmente carbono, oxigênio, essas outras, né, moléculas, foram formadas em estrelas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando de onde a gente literalmente veio. Então, isso para mim é uma explicação muito poderosa. Quando eu olho, né, e falo, caramba, eu literalmente sou poeira de estrela. Eu literalmente sou parte dessa dança. Para mim é uma visão linda. Mas essa visão faz com que o senhor descarta o teísmo? Eu acho que o teísmo ele se torna, na minha visão, desnecessário para isso. Ou secundário, talvez. Porque para mim é uma explicação tão poderosa, tão fascinante. Para mim, pelo menos, faz mais sentido. Mas explica tudo. Não sei se tudo, mas... Porque se a gente parte do pressuposto, assim, enquanto o senhor fala, eu fico pensando... Não, por favor, eu acho que a gente está aqui para exatamente isso, ser provocado. Sim, as leis do universo, as leis físicas, elas descrevem o que acontece, né? Sim. Elas não são leis que prescrevem. As leis físicas descrevem o que o universo é. Ela não tem o poder de inovar. Isso. Por exemplo, Albert Einstein, ao teorizar a sua relatividade geral, ou a estrita, né? Ele não estava ali prescrevendo, ele estava apenas... dizendo como a natureza é. Como funciona. Sim. E propondo ali, inclusive, o que funciona até os dias de hoje. Sim. Provavelmente vai funcionar por muito tempo. Provavelmente. Né? Então, o que acontece? Nós temos leis que nós descobrimos, nós temos como as coisas funcionam da forma que funcionam e a gente estabelece ali modelos matemáticos, enfim, tal. Que é uma tentativa de explicar. Então, isso nos faz raciocinar que o universo, ele foi colocado do jeito que ele é racionalmente. Porque essas leis, elas explicam o universo, elas não descrevem o universo. Né? Quando você diz, por exemplo, a supernova e tal, estamos apenas descrevendo algo que já foi ali
a priori, algo que foi determinado. Sim. Então, em momento nenhum, vamos construir um raciocínio juntos. Em momento nenhum, eu consigo ver que essa descrição do universo e essa descrição linda do universo, que realmente deixa a gente sem ar. Uma das coisas que eu fico sem ar é quando eu estou no avião assim, vejo assim, as nuvens, assim, eu vejo o céu, assim, uma coisa tão simples, Sim, mas me causa tão espanto. cotidiana, mas... Causa espanto, aquelas nuvens, aquele negócio todo, né? Mas essa é apenas a descrição, como funciona. Eu não consigo ver como isso, de alguma forma, enfraquece a crença em Deus. Muito pelo contrário, ela, a mim, reforça. Por quê? Porque existe uma mente inteligente para inteligentemente descrever, não, organizar o universo, para que nós pudéssemos descrevê-lo. Eu entendo essa visão, mas para mim é uma espécie do ser humano estar projetando na natureza algo que é importante para ele. Vou tentar te explicar. A inteligência não é, e esse eu acho que é um erro, um vício talvez, e é compreensível dentro da história do ser humano, que a inteligência é a coisa mais importante do universo. Na verdade, a inteligência, assim como a moral, é um subproduto da evolução. Ou seja, existem N espécies animais no mundo, talvez em outros mundos. O senhor colocaria a crença também aí na... Também a crença como produto da evolução? Como produto da evolução, sem dúvida alguma. Então aí teríamos um grande problema, porque como nós poderíamos, então, segundo... Se a gente pensar que a inteligência e as nossas crenças, os nossos conhecimentos é produto da evolução, a gente tem um grande problema de acreditar na própria ciência. Sim e não. Eu entendo o seu ponto. Mas vamos lá, só voltando para eu fechar essa questão da inteligência. Existem animais ou espécies que estão na Terra há muito mais tempo do que o ser humano. Se a gente for jogado no meio do oceano, joga lá você no meio do Oceano Pacífico, para que vai servir a sua inteligência? Um tubarão vai sobreviver muito melhor. A inteligência... Aí é só a fé que vai funcionar no meio do mar, fazendo uma brincadeira. Mas, enfim, o meu ponto é o seguinte. A inteligência, na verdade, é um subproduto da evolução no sentido que ela foi importante para que determinadas espécies pudessem preservar a informação dos seus genes e levar-se adiante. Sim. Assim como a moral, assim como, por exemplo, a capacidade do tubarão sentir o cheiro de sangue no mar foi essencial para ele se desenvolver. Então, a inteligência, para mim, não é, né, a base do universo. Ela é um subproduto da evolução. Então, eu não consigo entender o porquê que algo que para a gente realmente é muito importante, que é a capacidade de ordenar, né, ou seja, a capacidade de pegar o caos da natureza e tentar classificar, eu não entendo por que isso é tão importante. Para mim, é a coisa mais importante do mundo. Mas eu estou levando a questão um nível além. Para ser realmente a coisa mais importante, e aí eu vou usar uma expressão religiosa, da criação. Para mim é um subproduto. Então eu não preciso... E aí você tem outros problemas, né? O que eles chamam hoje de teoria do caos. Deixa eu tentar também me fazer explicar. Teoria do caos não é a teoria da bagunça. É uma teoria que tenta descrever sistemas, mas ele fala que mudanças muito pequenas, por exemplo, a bater de asa de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão nos Estados Unidos. Ou seja, uma coisa muito pequena que você às vezes não consegue entender ou colocar na sua representação são capazes de gerar um efeito muito diverso na ordem das coisas. Por que eu estou falando isso? Não é um sistema isolado. Né? Isso, não é um sistema isolado. Por que eu estou falando isso? Porque a inteligência, na verdade, é uma tentativa de organizar esse material caótico. Nesse sentido, caótico não é necessariamente aleatório, é essa ideia de que a ordem surge do caos, com uma pequena mudança, uma nova ordem completamente diferente surge. Eu não consigo entender... Na verdade, essa ideia do caos, ela me traz eu acho que eu perdi minha linha de pensamento, peço desculpa. Traz uma estranheza? Traz essa ideia de algo que cria tudo e que predetermina todos os caminhos. Mas aí que está. A ideia não é que Deus
tenha criado tudo pronto. Uhum. Falando sobre esse, por exemplo, o senhor falou uma coisa interessante que coloca em xeque a justificabilidade da própria ciência, né? Vamos lá, o evolucionismo ele não está preocupado com a inteligência, vamos colocar nesses termos. Não é que não está preocupado. Ele está preocupado com a sobrevivência. Ele, na verdade, é uma teoria científica, ou Aham. seja, uma necessidade humana de ordenação do caos, ou seja, é um subproduto, né? A ciência é uma criação humana, que é um derivado da inteligência, que na verdade é um derivado muito específico para uma espécie específica dentro do tudo. Mas a fé vai explicar isso aí. Mas vamos colocar como hipótese que dentro desse aspecto, que a evolução, vamos pensar assim, a evolução está preocupada com a sobrevivência daquilo que vai sobreviver, daquilo que é forte. Mais ou menos. Né? Eu vou, sem querer te corrigir, peço desculpas já pela indelicadeza. Não, pode. Mas a ideia de evolução não é necessariamente a sobrevivência do mais forte. É uma ideia de adaptação ao meio. Isso. Mas o que funciona para... Qual é o critério para chegar na adaptação? Seria a sobrevivência. Seria a transmissibilidade da informação. Na verdade, não só na biologia, mas hoje até na física, se fala que o princípio fundamental é o que eles chamam de princípio da preservação da informação. A informação nunca se perde, ela tem uma tendência de se preservar e de se transmitir. Então a ideia, né, dos genes é exatamente essa, ou seja, existe toda uma informação, nós temos genes que são grandes livros, né, um manual de instrução, de construção do que nós somos. É uma coisa fantástica, extraordinária. Que está ali, e pequenas modificações que são aleatórias. Por que aleatórias? Cara, se a gente pega um gene, a quantidade de informação que tem ali é absurda. Então, por exemplo, se eu pego o meu livro, falo, Eric, pega o meu livro que eu escrevi, são 600 páginas, transcreve ele. Você vai errar nessa transcrição uma vírgula, um ponto, vai comer uma palavra. Quando as células se reproduzem, isso acontece o tempo inteiro. E a gente envelhece. A gente envelhece, existem, né, vários problemas que vão trazendo modificações. Essa modificação, eventualmente, pode trazer uma vantagem de adaptação daquele ser naquele meio. Seria tudo por causalidade. É aleatório. Aleatoriedade. Isso é completamente aleatório. Por quê? Porque foi uma mutação em um gene. Esse processo de cópia é feito milhões e milhões de vezes por dia em todos os seres vivos. Então esse processo de erro ocorre rotineiramente. E esses pequenos erros podem dar pequenas vantagens evolutivas. É lógico que quando a gente fala em evolução, na verdade, evolução é uma palavra ruim, porque dá a ideia de que é algo melhor. Isso. Na verdade, não é melhor, é uma questão de se adaptação. Tanto que o tubarão se adaptou melhor sem inteligência, enquanto o ser humano precisou da inteligência porque do seu meio. Então, mas aí o ponto é o seguinte, não há uma contradição, segundo a nossa visão teísta, não há uma contradição da evolução nesse ponto. Mas se a gente partir desse pressuposto de que, reduzindo tudo que a gente está conversando aqui, reduzindo, vai ser isso. Talvez a evolução está preocupada com a transmissão, com a informação, sobrevivência. Né? Ela não é que ela descarta, mas ela não está muito preocupada em gerar, talvez, animais cada vez mais inteligentes. Essa não é a preocupação a priori dela. A preocupação natureza dela não funciona assim. A preocupação dela é manter perene ali a informação, a sobrevivência. O problema é o seguinte, na verdade não é o problema. A ciência, ela segue esse caminho e está tudo bem. Aliás, é um modelo, né? É um modelo. Exatamente. O problema é o naturalismo, talvez, do nosso ponto de vista. O que você chama especificamente o naturalismo seria colocar o mundo físico por si só, que ele funciona, tudo é material e tudo é físico. Não existe nada além disso. Metafísico. Não há nada além da física ou metafísica. Né? O que o naturalismo vai falar assim? O naturalismo vai fazer? Ele vai tirar do evolucionismo, desse modelo evolucionista, vai tirar qualquer coisa que não seja material e físico. Mas se tirar o naturalismo, não temos muita discordância, porque nós podemos dizer que o evolucionismo é guiado. Ele pode ser guiado. Ainda que seja aleatório as mutações, ainda que tenha todo um discurso por trás, mas não há na ciência pura, o descarte de que ela pode ser guiada. Não. Mas aí também concordo com você, essa é uma hipótese. Sim.
mas da mesma forma que não inibe a possibilidade de fazer outras afirmações. Sim. O que acontece é que hoje, pela ciência que foi construída, isso não é relevante, porque simplesmente... Mas a ideia de Deus, o senhor vai concordar comigo que a ideia de Deus não pode, ela por si só não pode ser testada, né? Porque se a gente testasse Deus, ele não seria mais Deus. Então a ciência não está preocupada em testar Deus. Exatamente. Isso eu concordo em gênero, número e grau. Deus não é uma questão científica. Ponto. A ciência não está preocupada em entender o porquê da criação. Sim. Ela está interessada a responder como que as coisas funcionam, por assim dizer. Se uma pessoa acredita, por exemplo, há pessoas que acreditam que o Big Bang é uma prova da existência de Deus. Ou que reforça, né? Ou que reforça, porque Deus seria o motor imóvel naquela ideia de Aristóteles. Tudo bem, você pode aceitar isso, é uma hipótese. Só que na visão da ciência, uma hipótese você precisa testar. E aí esse eu acho que é justamente o inconciliável da ciência com a religião. Mas existem muitas hipóteses que não são testadas na ciência. Muitas delas, e são aceitas ou não. Por exemplo, a própria teoria das cordas, como eu estava falando. É uma teoria bela matematicamente. Talvez ela tenha é uma hipótese assim como Deus. Ela é um pouco mais aceita, porque a matemática dela é Ultimamente ela está bem desacreditada. Sim, por quê? Claro que já houve algumas alterações, mas ainda é uma boa hipótese, digamos assim. Ela é menos forte hoje do que era 20 anos atrás. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Para você explicar, para você provar essa teoria das cordas, a gente não tem tecnologia nem próxima do que é necessário para provar diretamente. Você pode provar algumas coisas indiretamente. Se essa teoria estiver correta, como que o universo seria? Mas não é uma prova necessariamente muito boa. A prova direta em ciência funciona muito melhor. Isso está tão longe de acontecer por limitações tecnológicas, que até que ponto que a teoria das cordas não é um salto de fé? Realmente, se a pessoa fala, eu acredito na teoria das cordas, para mim é um salto de fé. Por isso que eu falo, a teoria das cordas é uma boa teoria porque ela tem uma matemática sólida. É uma boa teoria não, é uma boa hipótese porque ela tem uma matemática sólida. É uma explicação? É a explicação? Não, porque a gente, para fazer essa assunção, a gente vai ter que dar esse passo. E, eventualmente, algumas coisas na ciência funcionam assim. Né? Alguns cientistas, às vezes, têm algumas ideias muito apegadas de como o mundo funciona. Por exemplo, Einstein acreditava que a teoria quântica estava errada, porque ele acreditava num padrão de ciência como exatidão. E ele acreditava em uma coisa importante que o senhor tocou, porque dentro da ciência existe um conflito muito grande, né? Quando porque a ciência por si só, a física por si só, as leis físicas, né, que descreve, ela deve funcionar em todo lugar. E esse era um grande ponto de conflito de Einstein, por isso que ele teve uma resistência muito grande, né? Como é que pode funcionar aqui e não funciona ali? Como que a probabilidade? Ciência não é isso. Ciência é previsibilidade. A indeterminação Outra coisa, por partícula. exemplo, que Einstein traz, né? Einstein acreditava que o universo era estático e que nós tínhamos, né, a ideia da constante cosmológica que ele cria para tentar tapar o buraco. Para tapar o buraco. E, assim, no final da vida dele, falou que a constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. E hoje, por exemplo, alguns cientistas falam em matéria escura, que é a matéria que compõe, se eu não me engano, eu não lembro da percentuagem, 80%, 90% de tudo que existe, mas a gente não faz nem ideia do que é essa matéria escura. A gente só tem ali uma identificação de algo. A gente consegue identificar pelo efeito gravitacional, de lente gravitacional, como a matéria distorce o espaço, e você, quando faz o cálculo de quanta matéria existe no universo, pela quantidade de matéria, a velocidade de expansão deveria estar sendo muito maior, só que não está. E você consegue ver que tem alguma coisa realmente prendendo o universo, tem alguma matéria que a gente não consegue identificar. Por que escura? Porque ela não emite radiação, tem algo prendendo o universo. Isso é a maior parte do compõe o universo, a gente não faz a menor ideia do que é. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, né, de certa forma, essa matéria escura funciona como a constante cosmológica do Einstein. Então Einstein... O grande erro do Einstein agora está virando um acerto. Talvez seja um acerto. Até que ponto aquela intuição que ele teve, né? E ele durante muito tempo lutou por aquilo até ele ser refutado, até que ponto aquela não era uma boa ideia, efetivamente. Então isso que eu acho mais encantador na ciência.
Mas o senhor acha que mesmo que a gente tenha toda a tecnologia, a gente vai conseguir esgotar Nunca. as leis do universo? Não vai. Nunca. Eu acho que sempre a ciência vai empurrando a fronteira cada vez mais adiante. Aí o senhor concorda que também existe talvez algum aspecto da ciência da lacuna, porque a gente nunca vai esgotar. Eu A acho gente que vai propor hipóteses, vai propor, eu acho que a vai grande, propor, eu vai acho que a propor. grande diferença é que a ciência aceita a lacuna, ela abraça a lacuna, ela se entrega à lacuna. Talvez você possa chamar isso de um salto de fé, mas ela compreende que a lacuna é um processo extremamente necessário para o desenvolvimento do conhecimento. Então, hoje o grande desafio é uma teoria unificada da física que explique como que, né, funciona um buraco negro, que é essencialmente a mesma ideia de uma singularidade de um Big Bang. E a gente não tem isso. Talvez pode ser que a gente nunca venha a ter. Mas aí, racionalmente, se a gente admite que a ciência realmente tem algum aspecto da ciência da lacuna, e ela aceita isso e ela abraça isso, então, em termos de justificação, ela acaba perdendo para a fé, porque a fé não vai admitir isso. Eu não digo que perdendo ou não, eu acho que isso é uma opinião subjetiva. Para mim, ela ganha. Quando ela faz essa opção de simplesmente se entregar à dúvida. Porque se fosse o contrário, talvez, a ciência fala assim, não, aqui não há lacunas, e a religião fala, não, aqui tem lacunas. Mas a ciência eu acho que nunca vai poder dizer que não há lacuna. O que ela vai poder dizer é que uma explicação está errada. Ou melhor, a ciência nunca vai poder afirmar categoricamente que não existe uma lacuna, que está tudo preenchido. O tempo já demonstrou que novas abordagens, novas ideias, novas metodologias, novas tecnologias vão empurrando esse conhecimento e demonstrando que há sempre uma lacuna. Por que há essencialmente uma lacuna? Porque a ciência, o conhecimento, é um modelo de como é uma criação humana para explicar O que já existe. o que já existe. Então, sempre haverá uma lacuna. Eu posso, por exemplo, explicar como que o amor ou a raiva são processadas no seu cérebro, a reação química que leva a isso. Só acredita na ideia platônica? Não era aí que eu queria chegar, mas o que eu queria falar é o seguinte, agora, sentir o amor. Não há teoria científica que consiga fazer você sentir o amor. E nem o objeto dela. Quem tenta fazer isso com a ciência está usando a ciência Então o de senhor forma está errada. falando de Deus. Eu não acho que... Depende de como você define Deus. Se você define Deus dessa forma, beleza, mas para mim é o que o Einstein falava, eu não consigo conceber esse Deus, esse mistério, como alguma entidade ou alguma coisa que cria regras morais, né? Que o fundamento último da existência é a criação de regras morais para que uma subespécie de um planeta insignificante, de um sistema Ponto solar pálido, ordinário. Um ponto pálido. Um ponto universo. pálido azul dentro de uma galáxia irrelevante, dentro de bilhões de galáxias. Por que isso é a base? Então assim, para mim, eu tenho essa dificuldade. Mas aí a ciência também não vai fazer esse papel de explicar isso. Não vai. E também não vai preencher essa lacuna agora que eu falo. Não né? vai, de, mas de existencialismo. Por isso que eu falo, como que a gente preenche isso, né? Essa lacuna. Tem pessoas que encontram na religião um caminho. Eu vou por outro caminho, eu abraço a lacuna. Eu não sei. Como eu falei desde o início, Deus é uma hipótese. E não tem problema nenhum em afirmar isso. Na minha percepção, uma hipótese ruim para explicar, como se já demonstrou em várias situações da evolução do conhecimento, que você colocava Deus e logo depois, não, peraí, isso daqui nós temos hoje uma explicação E é melhor, o que acontece com a ciência também. Que também a ciência vai puxando o seu limite, entendeu? Então, é basicamente isso. Como eu disse desde o início, eu entendo a necessidade, eu entendo o poder de explicação, eu entendo o poder de sedução, no sentido positivo da palavra. No sentido nietzscheano, de Nietzsche, isso. você fala sedução? Talvez, sim. Numa ideia de quão poderosa a ideia religiosa, estrito senso, é para a humanidade. Eu não só compreendo, como eu respeito e, de certa forma, admiro isso. Porque ela é muito próxima do que eu sinto. Por isso que eu falo desde o início, o religioso, a pessoa verdadeiramente religiosa, depende ali qual caminho que escolher, ela tem muito mais semelhanças do que divergência. E foi, né, voltando para aquele papo do início, foi o que me fez realmente deixar de ser uma pessoa mais preconceituosa ou mais radical e conseguir não só aceitar e trazer essas pessoas para próximo de mim. Porque eu vejo que no fundo,
nós somos muito mais parecidos. E aí tem outras questões, a gente está falando também com o Ricardo aqui, né, sobre ser cristão. Tem muito, não estou querendo, né, enfim, dizer que eu sou, sei lá, grande coisa, mas eu tenho muitos amigos cristãos que falam que eu sou muito mais cristão do que vários cristãos que eles conhecem, porque... Na pauta dos valores. Exatamente, na pauta de valores, na pauta de correção moral, da ideia da busca por uma ideia de justiça, e na condução da minha vida. pauta isso o quê? O senhor acha que é a fonte dessa... Eu acho que é uma necessidade evolutiva, ou seja, o ser humano o ser humano é um ser social. A vantagem evolutiva dele é a sociedade. Nós juntos conseguimos fazer coisas que sozinhos não conseguimos. Nós juntos conseguimos mandar o homem para a Lua, conseguimos criar um colisor de partículas. Um ser humano sozinho nunca ia conseguir fazer isso. Só que essa convivência precisa de regra. E a moral decorre naturalmente da evolução. Por exemplo, existem psicopatas que eles não têm freios morais. E como que isso destoa, traz problemas para a sociedade, né? Então a moral é necessária, é um subproduto necessário para a organização da sociedade, para que ela possa transmitir, né, a sua informação adiante. Então, eu acho que isso... Dentro dessa linha, na minha concepção seria um pouco contrário, porque a gente vê muito mais violência no mundo, né? Muito mais violência, a falta de freio. E aí o que a gente vê é que essa moral, ela parece ser algo que realmente é colocada como para colocar freio, porque se fosse só subproduto da evolução, acredito que o extermínio já teria chegado. Não, mas é a própria evolução que coloca isso como limite. Acho que a própria, né, seleção natural, por exemplo, os cachorros, quando vieram dos lobos, os lobos menos sociáveis, eles não eram escolhidos para procriar. Então eles pegavam, e existe até um experimento russo que foi feito há algumas décadas atrás, que pegavam lobos e foram pegando os mais sociáveis com os mais sociáveis. Em menos de uma década, eles conseguiram pegar um lobo e transformar em algo muito próximo ao cachorro. Por quê? Porque foi sempre... A sociabilidade foi um fator que foi impulsionando aquela seleção, aquela evolução não natural, mas aquela evolução dirigida. Então... Guiada. Guiada, é. Então, mas o senhor acredita numa evolução guiada? Nesse sentido, sim. Guiada por quem? Nesse ponto foi o ser humano. Ele pegou... Você fala como experimento. Isso, como experimento. Ele pegou lobos que eram, né, pegaram os mais sociáveis. Mas a evolução em si, só acredita que ela é natural ou ela pode ser guiada? Eu acho que ela é natural no sentido de aleatória. As mutações dos genes são aleatórias e essa mutação pode trazer um benefício ou um prejuízo. Sim, mas mesmo sendo aleatório. Não guiado. Para mim não é guiado. Para mim é chance, é o acaso. Mas como que a gente pode acreditar nisso? A gente fica sem a justificação de novo, né? A gente fica... Sim. Porque, por exemplo, a crença em si é algo que você não pode dizer se é falsa ou é verdadeira. Sim. Né? Ela pode ser falsa, ela pode ser verdadeira. As suas crenças, as minhas crenças, né? E se existe um ponto em que ela vira conhecimento. Sim. Que aí você tem que falar que ela é verdadeira, não pode ser falsa. Essa é a diferença, né, do que a gente chama de ciência, do pensamento mítico e do pensamento religioso, que vem desde os gregos. Então, não podemos ter conhecimento sobre a evolução se ela é física por si só. Existe uma dificuldade nisso, porque, enfim, vamos acreditar em quê? No quê? Em quê? A própria ciência se torna difícil de digerir. Né? Eu entendo, mas eu acho que isso é mais uma necessidade, talvez, sua, de dizer que há uma necessidade de explicar, do que realmente um fato que simplesmente não existe. Eu acho que é mais uma vez a gente medindo a criação pelo nosso método. Né? Por que precisa existir? Não, mas eu estou falando isso porque não é que eu estou falando assim, que isso... O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que isso não anula Deus. A aleatoriedade em si não anula Deus. O modelo evolutivo não anula Deus. O Big Bang não anula Deus. Não existe uma contradição profunda entre ciência e fé. Eu não consigo enxergar esse... Por mais que você explique que tal coisa funciona de tal maneira, não existe um confronto profundo entre para mim existe no sentido que Deus é uma hipótese não verificável.
que a gente chama de verificação Sim. de acordo Mas não é com a objeto da metodologia ciência, científica. partindo desse pressuposto. Não é. Não tem como ser. Então não existe um confronto, você concorda comigo? Eu concordo que entre as formas de pensamento, no sentido puro... Só fala de metodologia. Sim. A metodologia é diferente. Né? Mas é o que eu falo desde o início, a busca é igual. Eu particularmente acho que a religião acaba funcionando com a ideia de Deus das lacunas. E aí, isso é uma questão de, em última análise, Érica, é uma questão de opinião, de opção. Né? E também... coisas que, por exemplo, você está trazendo aqui para mim, que para você faz sentido, para mim não faz sentido, e para mim essa resposta faz Mas sentido. aqui que é o ponto do jogo, que é interessante. É a gente achar pontos de concordância. Sim. Então, se eu concorda comigo, o que eu estou falando é o seguinte, não é que eu queira fazer proselitismo, não é? Eu entendi isso. Mas nós concordamos no seguinte, que não é objeto da ciência. Perfeito. Para escrutar Deus. Sim. Não é objeto. Não é a metodologia. Depende de como você define Deus. Né? Se você define Deus como ser algo... imaterial, atemporal... Isso não é científico. Se não você é, define Deus não dessa é forma, não é científico, científico. não pode ser. Não pode ser. Porque se fosse, aí não pode ser Deus. Né? Deus necessariamente ele tem que ser imaterial. Exatamente. Dentro da concepção religiosa, estrito senso da palavra, necessariamente ele tem atributos que não são cientificamente verificáveis. Não, eu acho que até, não sei se o senhor vai concordar comigo, eu acho que em qualquer visão, Deus necessariamente ele tem que ser imaterial, Claro. ele tem que ser atemporal. Claro. Né? Não só dentro da visão religiosa. Sim. E universal, né, no sentido. É universal. Sim. Ele tem que estar fora da matéria e ele tem que estar fora do tempo. Sim. Ou alguns colocam dentro do tempo, mas eterno, né? Sim. Eu coloco ele fora do tempo. Porque ele... Aí eu não estou falando do que eu acredito, eu estou falando conceitualmente. Sim. Ele tem que ser aquele que deu origem à matéria, então ele não pode estar dentro da matéria. E ele é aquele que deu origem ao tempo. Inclusive, são coisas coincidentes na teoria do Big Bang. O início da matéria e início do tempo. Né? O tempo teve início, a matéria teve início, o espaço teve início. Então, a questão aí é um pouco... Mas aí, sem entrar muito no mérito, só para a gente concordar. Então, Deus necessariamente ele tem que estar fora do tempo para iniciar o tempo e tem que estar fora da matéria para iniciar a matéria. Tem que ser metafísico e atemporal. Metafísico. Sim. Então, a ciência não pode e ela não tem essa pretensão de explicar Deus. Não. Se alguém não tá é usando a objeto e não é ciência, metodologia. Não, eu creio que não. E aqui então nós concordamos que a ciência ela não refuta Deus. Não refuta e nem revela. Não revela, então não refuta. Não há conflito. Nesse sentido eu concordo com você que não há conflito. Só que eu, por exemplo, né, tenho dificuldades e, como eu disse, tem pessoas que não, e pessoas não veem esse conflito. E está tudo bem. Sim. Eu vejo o conflito e não significa... Qual o ponto que o senhor... O ponto é o seguinte, eu acho que Deus, no final das contas, acaba sendo... E aí, eu vou usar uma palavra talvez um pouco forte, eu já peço desculpa para os ouvintes. Falar, eu acho que é uma explicação um pouco preguiçosa, no sentido de... existe realmente algo. Preguiçosa, eu não gostei dessa O senhor palavra. não encontra que seja uma necessidade? Pode ser uma necessidade, preguiçosa nesse sentido, talvez uma necessidade de algumas pessoas realmente, e está tudo bem com isso. Em primeiro lugar, obrigado. Eu acho que a necessidade é uma palavra bem melhor do que preguiçosa, era isso que eu estava querendo dizer. Porque a necessidade ela pode ter origem um pouco variada, né? Pode ser a necessidade por não saber, Sim. Ou pode ser necessidade ontológica. Pode. Né? Pode ser uma necessidade de sentido, né? Vai variar. Mas o ponto é esse. Perfeito. Eu acho que talvez, eu não sei se é a visão do senhor pode me corrigir, é tentar compreender Deus racionalmente. Aí a gente tem problema. Então, como eu sou uma pessoa estritamente racional, quer dizer, não é que eu seja uma pessoa estritamente racional, como eu estava dizendo aqui com você, eu consigo explicar, ou acho que existem boas explicações para dizer como que o amor é criado, né, quimicamente. A outra coisa é sentir o amor. Então, eu acho que a explicação do porquê da ciência, ela é... Mas aí vamos entrar um pouquinho na filosofia. E tem certas coisas que não precisam de explicação. O senhor falou do amor. Sim. Mas e se a gente falar de... como é que Aristóteles fala? De formas, de coisas... O triângulo, 2 mais 2 é 4. Aí a gente não entra mais na química do cérebro. Não, mas ainda... Os universais. Mas ainda assim são
projeções humanas. Embora a matemática seja poderosa para explicar o universo, né, o mundo, as coisas, ela não deixa de ser uma criação humana. Tanto que na matemática, vira e mexe, existem novas formulações, novas... A triangularidade, o senhor admite como uma criação humana ou algo que existe independente da mente humana? Não, eu acho que assim, existe o que o Kant chama de ser em si. Esse é inacessível ao conhecimento. Existe sempre o fenômeno, que é a descrição do ser em si. Esse fenômeno, que é a descrição do ser em si, sempre será imprecisa em alguma medida para escrever o ser em si. O ser em si é inacessível pela razão. Então, assim, o que nós fazemos é representações para tentar fazer um processo comunicacional e preservar e produzir conhecimento, passar para as próximas gerações e, com isso, tornar a sociedade mais apta à sobrevivência. Então, nesse sentido, eu acho que a matemática ela é um produto da cultura, embora ela tenha, frente a outras formas de conhecimento, ela tem um poder talvez mais de precisão maior do que outras formas de conhecimento. Nesse sentido, o senhor acha que se não existisse a humanidade, 2 mais 2 não seria 4? Não. Não, por quê? O próprio conceito de número já é um conceito humano. Não há o número em si, mas mas a razão. Então, essa eu acho que é a dificuldade. Quando a gente fala 2 mais 2, a gente já está partindo de um pressuposto cultural. Existem duas coisas. Se eu escrever na parede 2 mais 2 igual a 4, a gente... Isso é uma representação. É uma representação. O que está ali é o giz, não é a matemática, né? Eu estou falando da ideia da matemática. Da mesma forma que o vermelho. Você vai escrever vermelho, o vermelho existe na natureza. Só que como a gente faz... As próprias formas, né? As formas, os objetos, os sentidos, enfim, qualquer coisa. Dentro dessa ideia, a ideia em si, o senhor acha que não existiria se não existisse mente humana? A natureza vai continuar existindo. Só que essa descrição matemática que a gente faz é um produto humano. Eu acho que tem um fosso aí, entendeu? Por mais que a matemática tenha um potencial muito grande e talvez quase de se aproximar do ser em si, eu acho que no final das contas ela é um produto do conhecimento e o conhecimento, desde os clássicos, sempre limitado. Para o Kant é limitado por vários fatores, pela questão do a priori, enfim, por outros... Porque se a gente pensa que as formas e todos esses conceitos filosóficos que a gente está discutindo aqui, ela existe independente da mente humana, aí de novo a gente cai no problema da justificação da própria ciência, né? Até onde confiar na ciência, se tudo é fruto da nossa... Né? Aí não fica em xeque só a própria ideia de Deus, mas a própria ciência. É um grande problema. É o que Einstein falava. A ciência, como é que é a frase dele? É uma frase maravilhosa. Ele falava algo sobre a imperfeição da ciência. Sobre exatamente isso que você está falando. Eu não lembro a frase exatamente, mas ele fala algo assim. A ciência é imprecisa, ela tem vários problemas, blá, 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 mas ainda assim é a coisa mais preciosa que nós temos. E ele falou também que a matemática, eu também não vou lembrar direito, e eu sei que ele não falou com um aspecto religioso, mas que era a forma que Deus usou para construir o universo. Mas por isso que eu acho que esse encantamento com a matemática ele se justifica, porque o poder de descrição da matemática é tão forte que parece, né, é quase como se fosse algo estrutural da natureza. Eu Mas acho aí que é o ponto, como que a matemática, isso é maravilhoso, porque eu acho que esse é o ponto, que a gente sai da racionalidade. Embora eu acredite firmemente que Deus é racional, porque a própria Bíblia vai dizer que a nossa fé tem que ser racional, a fé não é acreditar cegamente, muito pelo contrário. Isso aí é um jargão, é popular, né? Sim. É uma ideia popular, mas não é verdade, muito pelo contrário. A Bíblia a todo momento afirma que a nossa fé deve ser racional e que nós devemos a todo momento estar prontos para explicar as razões da nossa fé e por que nós acreditamos. Ou seja, o crente ele tem que ser racional, mas há um momento em que a racionalidade não funciona. Ela para de um momento, até porque eu não sei se o senhor vai concordar comigo, que nós não somos seres exclusivamente racionais, até mesmo por conta desses sentimentos que o senhor descreveu, né? Então, a matemática que
rege o universo precisa de uma metafísica. Porque ela está além da física. Porque a física ela só é essa projeção. Né? Ela é a projeção. E quem é o projetor? Eu não estou falando ainda do Deus que eu acredito. Sim. Eu só estou falando de um projetor, de um ser. Né? De onde vem essa lei, essa organização, essa matemática? Então, não Eric, pode ser cultural e não pode ser da mente. Então, Eric, aí eu acho que esse é exatamente o ponto de discordância. O ponto de discordância. Eu acho que isso decorre de uma necessidade sua, né, ou de pessoas que acreditam, de dizer que não pode ser de outra forma, não Deus. Mas não tem outra proposta? Talvez tenha. Em Qual? outros universos que a gente não conhece. Esse universo ele é regido por determinadas leis e essas leis estão aí. Aí tem aquela questão, se fosse um pouquinho diferente, o universo não ia existir. Então alguém calculou Ajustou milimetricamente? Não necessariamente. Mas a gente trabalha com o que tem, né? A ciência trabalha com o que tem. O que nós conhecemos hoje desse conhecimento é que o universo é dessa forma. Isso. Tanto é que nós estamos aqui. Sim. Se ele fosse de outra forma, não estariam. É mais ou menos a ideia do princípio antrópico. Né? Que ele busca, tem gente que dá organizar essa conotação a esse princípio uma ideia mais religiosa, ou seja, para tudo estar tão certinho, ajeitado, significa que existe alguma mente, alguma coisa por trás que ajeitou esses números. Ok. Mas e a matemática em si? A própria ideia da matemática não é uma coisa fantástica? Não é uma coisa que está fora da mente humana? É fantástico, mas eu acho que no final das contas ela é uma representação. Então, mas quem é o que está por trás dessa representação? Por exemplo, é aí que está o ponto. Não temos boas explicações. Não temos. A natureza é como ela é. O universo é como ele é. Ponto. Nós vamos tentar, e é o que a ciência tenta fazer, criar representações para explicar o funcionamento desse universo. E é o que eu estou falando. Essa explicação, por mais poderosa que seja, e um exemplo é a matemática, Sim. ela sempre vai ser, em alguma medida, inexata para revelar todas as nuances, todas as coisas, sabe, todos os mínimos detalhes. Ela consegue aprofundar muito o conhecimento, mas em alguma medida vai sempre recair no que o Kant aí falou, da diferença da coisa em si do fenômeno. Mas aí é o seguinte, nesse ponto que a gente não avança mais, que a racionalidade, talvez a filosofia tente um pouquinho além, né? Deus não é uma boa hipótese? Eu acho que é uma hipótese. Boa é uma avaliação Mas só tem outra? Não, e não então, precisa se ser só outra. tem uma, ela não é boa? Não necessariamente. Eu posso criar para qualquer coisa que aconteça, na verdade a ciência faz exatamente isso. Cria tantas hipóteses quanto possível, e aí você vai testando e verificando as hipóteses. Como eu disse, é uma hipótese. É boa? Eu acho que isso é subjetivo. Podem haver outras hipóteses que de repente a gente ainda não pensou. Não significa que só vai existir uma. Né? O fato de alguém só ter pensado em uma não significa que não existam outras. Então acho que esse é o ponto. E essa escolha, em última análise, é a questão do salto de fé. Desse salto de fé não no sentido pejorativo, da irracionalidade, do pensamento. A fé envolve muitas coisas, envolve experiência pessoal, envolve visão de mundo, envolve cultura. Eu acho que exatamente esse elemento subjetivo da experiência pessoal, do salto da fé, e eu não estou falando isso no sentido pejorativo. Longe disso. Tem pessoas, você, por exemplo, teve esse sentimento, essa experiência. Eu não tive. Esse meu amigo que eu conversei... Mas o senhor teve alguma busca? Assim? O senhor buscou assim, eu quero ver Deus em algum momento da sua vida? Não, eu tive, na verdade, mais uma necessidade de entender como o universo funciona. E quando eu tinha ali a minha visão religiosa, eu li sobre outras religiões, eu li e, enfim, não me fez sentido. Mas como eu disse, eu não vejo... Se amanhã ou depois eu tiver, digamos, o chamado, né, e tiver uma experiência que para mim seja tão arrebatadora ao ponto de dar esse salto, cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Hoje eu não tive e eu tenho uma tendência, ainda que eu tivesse, né, que eu venha ter um dia, eu vou provavelmente, num primeiro momento, tentar outras explicações, né, porque criar outras hipóteses para ver qual é a melhor hipótese. Pode ser que eu chegue a essa conclusão e beleza. Talvez o grande problema é o seguinte, muitos ateus, né, pessoas que seguem essa linha, essa cosmovisão, para mim assim também não é pejorativo. Eu acho que acaba sendo uma religião. Mas
que acontece? Às vezes querem essa busca, né? Mas quando ocorre uma experiência, quando Deus de fato se revela, que eu acredito que ele se revela, ele não se permite viver essa experiência. Ele já busca uma explicação, ainda que seja uma explicação insuficiente, uma explicação até, assim, do ponto de vista científico, ridícula, mas ele aceita, porque ele não quer a explicação teísta. Ele já está predisposto a isso. Eric, provavelmente seria o que aconteceria comigo, sendo bem franco. Isso não significa que eu não vá fazer a realidade superar o que eu acredito. Né? O que eu acredito no sentido mais vulgar. Se eu acontecer um dia, provavelmente isso vai acontecer, eu vou tentar criar outras hipóteses, vou tentar olhar pelo lado racional, mas a minha certeza é a seguinte: se realmente for algo tão arrebatador, e tão fundamental, e tão existencial, no final das contas, digamos, eu não vou resistir, entendeu? E como é que seria uma experiência arrebatadora? Não sei. Eu acho que só quem já viveu pode dizer como ela foi para aquela pessoa, que é a ideia do testemunho. Né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que a ideia do testemunho é exatamente esse. E a testemunha é subjetivo, tudo bem. Eu entendo que aquilo fez sentido para a sua vida. Para mim, eu ainda não tive essa experiência. Posso nunca ter. Posso ter um dia e achar outras explicações que talvez sejam melhores para mim. Pode ser que um dia eu tenha e acho que as outras explicações que potencialmente sejam colocadas não sejam boas e essa realmente seja uma entrega que eu tenha que vir a fazer. Porque é o que eu falei no final das contas. Nós somos muito mais próximos, nós somos feitos do mesmo barro. A religião, a ideia do religare é idêntica. Então, é voltar-se, né? É voltar-se, nossas origens. É sentido, é busca de sentido. E, cara, tá tudo bem. Se isso um dia tiver que acontecer, aí é a pergunta que eu te falo. E se um dia, né, essa é a pergunta que eu costumo fazer para os religiosos, e se um dia você tiver uma dúvida, ou começar a se questionar e tiver que colocar essa ideia de Deus de lado, realmente aquela experiência que eu tive, eu tenho explicações melhores. A resposta dos religiosos normalmente isso nunca vai acontecer. Não sei se é a sua, mas é o que eu geralmente escuto. Nesse sentido, eu particularmente prefiro mais a minha abertura, porque eu posso, por exemplo, ter uma entrega e virar um religioso, posso depois questionar a minha entrega e não, realmente foi algo que eu pensei mal, e posso normalmente depois ter outra ideia arrebatadora. Esse desespero, o que para muitas pessoas é desespero, para mim é combustível, entendeu? Isso me faz uma pessoa melhor. Quando eu tenho as maiores certezas da minha vida, são as épocas onde eu menos cresço. E aí eu falo de qualquer coisa. Quando isso é assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava estudando filosofia, eu sempre gostei mais dos não metafísicos, né? Mas eu lembro que eu nunca tinha estudado metafísica, Aristóteles principalmente, a sério. Eu lembro que quando eu comecei a estudar Aristóteles, falei, cacete, desculpa. Não, tranquilo. Caramba. Teve uma surpresa. Isso é poderoso. Eu demorei meses estudando metafísica, tentando compreender, não sei o quê, para realmente, digamos, refutar aquilo. Então foi quando eu mais cresci. Quando eu coloquei uma ideia contraposta à minha, que eu estudei aquilo profundamente, aquilo me tirou da minha zona de conforto. E eu lembro que depois eu fui estudando outras coisas, Hume, voltei a ler os céticos, não sei o quê, e me reencontrei. E aí? Desde então, quanto que eu melhorei como pessoa? Posso ser melhorado em outros campos, mas nessa parte, eu deixei de melhorar, porque a dúvida deixou de ser o elemento condutor da minha vida. Então é isso, assim, a dúvida para mim, se há um atributo essencialmente divino no ser humano, né, para mim esse atributo não é a certeza, ou seja, a crença, é a dúvida. Mas a dúvida, ela é muito importante dentro do teísmo. Ela é combustível daquele que crê. Sim. Deus, ele ama aqueles que duvidam mesmo, que buscam, entendeu? Agora a diferença é aquele que busca e já está predeterminado a refutar, aconteça o que aconteça. Aí Deus pode, inclusive Deus pode aparecer em pessoa para essa pessoa, né? E ainda assim ele vai
explicar ele O vai Eric, buscar eu acho que, uma racionalidade. assim como isso. existem diversas formas, diversas subdivisões religiosas, também existem diversas formas de você entender o ateísmo. Uhum. Existe o agnosticismo, que é a dúvida. Eu não tenho uma posição. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Eu não firmo a posição. Existe o ateu, que é aquele que faz uma afirmação. Deus não existe. Uhum. Essa afirmação toda a vida, É um pouco complicado. ela é complicada, mas existe uma diferença no que a gente chama de ateus negativos e positivos. O ateu positivo, o ateu negativo é aquele que, olha, não me interessa a prova que você der. Deus pode descer aqui e conversar comigo que eu vou continuar sendo ateu. E existe o ateu positivo, que fala, olha, Deus é uma hipótese, e se elementos me levarem a achar que essa é uma hipótese realmente válida, eu vou mudar de ideia, não tem problema nenhum. E para mim o ateu negativo, né, aquele que refuta Deus de qualquer forma, para mim ele é tão religioso no sentido pejorativo quanto uma pessoa religiosa que não consegue compreender a cosmovisão de outras pessoas. Ou seja, meu Deus é a única verdade, eu tenho que matar e morrer em nome dele. É uma religião. É uma religião no sentido, é uma religião no sentido mais restrito, mais pobre, menos evoluído da palavra. Fraca, né? Mais fraca. Então, eu acho que nesse sentido existe um ateísmo que é igual a essa religião, que é uma religião que é uma religião pervertida. Sim. É um ateísmo pervertido. Então, eu sou um ateu que eu falo ateu positivo. Se eu tiver elementos que realmente me levarem, tá tudo bem. Você coloca como ateu, não como agnóstico. Não, eu me coloco como ateu. Porque o grande problema do ateísmo para mim, de alguém afirmar que é ateu, é justamente a dificuldade de provar que Deus não existe. Sim. Só não consegue provar que Deus não existe. Não, se eu não consigo, ele não é uma questão. Bom, pelo menos para mim. É nesse sentido. Não, mas aí, só para entender, o ateísmo, ele tem convicção de que Deus não existe. Não é uma convicção, ele é uma afirmação sobre algo. Ele é uma negação. Agora, quão forte essa negação? Depende. Existem várias possibilidades de você, da minha forma. O agnosticismo faz mais sentido, entendeu? Porque assim, o agnosticismo não quer saber. Agora, o teísta, não, ele teria uma convicção. Não, entendo. Seria isso? Eu entendo que normalmente as pessoas religiosas, elas conseguem entender melhor uma visão agnóstica do que uma visão ateísta. E, cara, tá tudo bem. Eu, particularmente, tenho uma posição provisória, fraca, no sentido de que eu posso mudar, mas eu hoje tenho uma posição. Você pergunta, Rodrigo, o que você acha? Eu acho que Deus é uma hipótese ruim. Porque dentro das outras hipóteses existem outras melhores. Mas, por isso que eu não sou agnóstico. Que assim, são todas as hipóteses são tão boas quanto, ou então, não é uma questão para mim. É uma questão para mim. O senhor colocaria a hipótese de Deus no último lugar da fila? Não sei se em último, mas provavelmente lá no final. O que eu estava querendo falar é que Deus, nesse sentido, Deus é tão importante para mim quanto uma pessoa religiosa. Porque ele, para mim, ele é um ponto de preocupação. Ele é uma hipótese. Eu não sou talvez que nem agnóstico e simplesmente isso não é uma questão. Deus para mim é uma questão nesse sentido, mas eu acho que, né, por ser ateu, é uma hipótese ruim, com poder explicativo ruim, ou entra muito na questão da lacuna, que claro, como a gente falou aqui na nossa conversa, a visão científica em alguma medida vai trazer alguns desses problemas também. E no final das contas, é aquilo que eu falei, é uma questão de o que a sua vida te levou até então. A minha vida me levou a isso. A sua levou por outro caminho, mas mal ou bem a gente busca a mesma coisa. Pode ser que um dia os nossos caminhos, se nesse particular, né, que diz respeito à crença em si, eles se encontrem. E se encontrarem, beleza. Se não encontrarem... Mas o senhor acha que quem tem fé, a fé é racional da pessoa? Eu acho... Ou o senhor acha que é irracional? Eu tenho uma visão, por ter uma visão mais cientificista, eu acho que em alguma medida você vai precisar da ideia do salto de fé, e a salto de fé em si é irracional. E talvez exista uma necessidade ou uma busca de racionalizar esse salto de fé. Mas e não estou falando irracional no sentido pejorativo, não, tá? No sentido de racional é burro, não, é preguiçoso. De falso, de verdadeiro e falso. É de forma de acessar o conhecimento. Porque vamos supor, vou dar um exemplo. Uma pessoa lê Kant, lê Nietzsche, lê toda a filosofia, e ela é uma pessoa que pensa corretamente, pensa no lugar correto, né? Não tem nenhum derrotador.
no seu modo de raciocinar. E ela lê também a Bíblia, ela lê os escritores cristãos. E ela chega à conclusão que faz sentido a crença, faz sentido a fé, faz sentido a Bíblia. A fé dela é racional. Inúmeros cientistas, como eu disse desde o início, fazem essa compatibilização. O meu ponto é que, em alguma medida, o que levou a pessoa, posso estar errado, pode ter gente que não foi por esse caminho, mas a minha percepção é que a maioria das pessoas que foi para o caminho religioso foi pelo salto de fé e depois há uma necessidade, uma tentativa de racionalizar aquele sentimento. E, assim, tá tudo bem. Eu posso afirmar para o senhor que muita gente hoje na igreja, elas vieram porque faz mais sentido o teísmo. Não porque viveu uma grande experiência. Claro que existe. Ela é importante, né? Ela faz parte, mas ela só não funciona. A experiência por si só não funciona. E a gente tem vários exemplos na Bíblia de personagens que tiveram experiências extraordinárias e não seguiram a fé. Mas o que eu posso afirmar para o senhor é o seguinte: na igreja, parece que não, mas muita gente está crente por conta da razão. Ela acredita que aquilo faz mais sentido do que não. Tem muita gente nesse sentido. Existe no imaginário, a pessoa passou, né? Não é só isso. Não, assim, eu posso até estar sendo um pouco preconceituoso ou impreciso, né? Mas, assim, ainda que tenha um caminho racional que leva algumas pessoas, eu acho que, em última análise, vai ter um elemento ali de entrega. Até sabe? porque é da essência, né? É da essência. A entrega é essencial. É a essência. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que, em última análise, ainda que a pessoa inicialmente vá pela razão, eu acho que vai ter um ponto que é o salto da fé. Tem que ter a entrega. Tem que ter a entrega para o senhor é o salto. Exatamente. Eu acho que a gente e talvez o senhor não está disposto a essa entrega. Disposto. Não aconteceu. Eu não tento evitar. Assim, eu não sou aquela pessoa que fica, não quero ter, não quero ter. Se eu tiver, eu vou tentar racionalizar. Se eu racionalizar, tudo bem. Se eu não racionalizar e aceitar e me entregar, tudo bem também. Se eu depois tiver que mudar de ideia, tudo bem também. É isso. Entendi. Eu te dei um livro. Né? O senhor já chegou a ler a Bíblia, já buscou? Não, eu não sou um estudioso da Bíblia. É claro que eu conheço trechos da Bíblia ou relatos bíblicos, porque, basicamente, a civilização ocidental foi moldada pelo cristianismo. Sim. E a Bíblia sem dúvida, um dos pilares da formação da sociedade ocidental. Então, por exemplo, Shakespeare mesmo, os grandes filósofos ou os grandes pensadores, todos eles, literatura, sempre dialogam com a Bíblia. Então, assim, o meu conhecimento da Bíblia não é um conhecimento direto, mas é um conhecimento mais derivado de outros conhecimentos que eu tenho. Mas o senhor tem alguma acredita em alguma derrotabilidade, alguma dificuldade, alguma coisa que invalida a Bíblia? Olha, da mesma forma que eu acho que a ciência é um produto da cultura e do ser humano, eu acho que a Bíblia, enquanto um produto, né, enquanto algo material, eu acho que é um produto da cultura. Eu acho que é uma narrativa poderosa de primórdios da organização social que moldaram a nossa sociedade, mas da mesma forma que a gente está falando da matemática, né, eu acho que é uma organização a posteriori do que da necessidade humana de explicar alguma coisa. O que não torna um livro não importante. Sim. Pelo contrário, como eu disse, eu reconheço... Importante culturalmente. Né? Culturalmente, é uma das bases, é um dos fundamentos da sociedade ocidental. Eu, às vezes, gostaria de ter um conhecimento da Bíblia maior do que eu tenho, porque a vida me leva por outros caminhos. Não, porque a Bíblia, a Bíblia não significa... Ler a Bíblia não significa que você está se tornando crente. Sim. Apenas, não, com certeza eu tenho a Bíblia. É apenas uma fonte... Pode ser uma fonte cultural, uma fonte muito importante, sim, mas não é necessariamente Mas aí eu pergunto mais para o senhor, só acredita no Jesus histórico? Olha, nunca estudei a fundo a história, né, daquela região e tal. Pelo pouco que eu conheço, existe muito provavelmente uma figura histórica.
que tem alguns daqueles atributos. Alguns deles podem ser fantasiosos, outros não, mas a narrativa sempre ela é posterior ao fato. Não é exatamente... Eu vou usar um exemplo que não é exatamente o que eu quero dizer, mas talvez ele explique bem. É mais ou menos a mesma coisa do que o Rei Arthur. Tá? Grosso modo. Da mesma forma que provavelmente existiu um líder bretão que lutou pela unificação contra os romanos, bababá. E existem elementos, né, dentro do folclore e da cultura que foram mais tarde consolidadas como, né, uma narrativa. Eu acho que é mais ou menos o que é a minha visão da Bíblia. Existem, claro, elementos que aconteceram, que a humanidade naquele momento não tinha uma capacidade de explicar por outras formas, e aquela narrativa era uma narrativa poderosa ao ponto de moldar a vida das pessoas. Isso foi culturalmente legado, tanto que foi a base, né, da civilização ocidental, e aí por isso a importância. Mas eu particularmente não vejo a Bíblia como uma verdade, como a gente estava conversando da matemática. Né? Eu acho que ela é uma representação importante, poderosa, mas ela não é necessariamente... A grande questão, talvez, de pensar sobre a Bíblia é achar que ela é importante porque ela descreve fatos que realmente aconteceram aqui e ali, mas em outros pontos ela é fantasiosa. Se a gente pegar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, se a gente fala, é um problema que eu encontro, né? De justificabilidade, de novo. Se pensarmos, sim, eu aceito e eu concordo que o Jesus histórico existiu, mas não foi Deus. Ou então não realizou aqueles milagres ali. A gente tem uma grande dificuldade, até à luz da ciência, que a gente pode dizer que a história é o ramo da ciência da história, né? Temos uma grande dificuldade de dizer por que tantas pessoas morreram, por que todos os discípulos morreram em prol dessa pessoa, em torno dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? É uma ideia poderosa. É uma ideia poderosa. Não tem a menor dúvida disso. E além dos discípulos, muitas outras pessoas deram a sua própria vida em torno dessa pessoa. Outra coisa, um grande problema, se a gente for comparar Jesus com o Rei Arthur e o próprio Platão... Só fazendo uma observação. Sim, eu entendi. Mas o grande problema da gente comparar, vamos supor que todos sejam falsos, né? Não existiram. O grande problema é que o Rei Arthur, você tem algumas referências a ele da literatura, né? Platão, a gente tem o quê? Acho que não tem nenhuma referência sobre a vida de Platão. Sócrates. Tem uma de Sócrates. O que eu quero dizer é o seguinte, só tem 10, eu posso, depois o pessoal pode pesquisar, mas não existe mais do que 10 livros ou referências sobre Platão. Agora, sobre a pessoa de Jesus, nós temos historiadores que foram contemporâneos, que fazem a menção do que ele fez, e além disso, as escrituras, os testamentos ali, né? Existe cópia suficiente para que não haja a menor dúvida da figura histórica e das coisas que Jesus Cristo fez. Então existe uma dificuldade muito grande em aceitar parte de Jesus e a outra parte não. Até porque se a gente acredita que Jesus foi uma pessoa boa, uma pessoa que fez as coisas boas, que falou coisas boas, mas que não era Deus, a gente vai acreditar, na verdade, numa pessoa que era megalomaníaca ou totalmente perturbada da cabeça. Porque como é que alguém poderia fazer coisas boas e ao mesmo tempo falar que é Deus? Eric, eu acho que a gente tem duas coisas aí. Primeiro, essa necessidade de explicar dessa forma talvez derive da sua história. Né, da sua religiosidade, da sua reconexão. E de vários milhares teólogos, de pessoas, teólogos e tal. Então é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Talvez a gente esteja explicando uma necessidade nossa e não necessariamente o que aconteceu. Talvez. Sim. Talvez. Mas o senhor fala uma necessidade individual, pessoal. Ou coletiva daquele grupo. A busca pela explicação, ela acontece na ciência também. Não, sim, então, sim. De certa forma, tirando sim. do subjetivo para o objetivo, vamos tentar explicar que Jesus não era só um homem histórico, era realmente filho de Deus. É o que o senhor fala. No fim, todos nós estamos em busca desse conhecimento. Por exemplo, como diversas coisas, né, pragas do Egito Antigo, hoje existem teorias científicas que explicam mais ou menos porquê, né, de algumas delas. Pelo menos há
há uma certa plausibilidade, ou vários trechos da Bíblia, principalmente Antigo Testamento, coisas que podem ter acontecido, não exatamente do jeito que está ali, mas houve sim. Esse é o poder da narrativa, né? Só uma parêntese, e se descobre também coisas positivas, né? Por exemplo, até pouquíssimo tempo se duvidava da figura de Herodes, né? Sim, não, sim. Descobriram que realmente teve, né? Acharam a inscrição. E claro, mas é isso que eu estou te falando, por mais que a gente pesquise, por mais que esses relatos da época podem, assim, estou aqui, eu estou usando talvez o método científico, entendeu? Talvez essas pessoas que fizeram esses relatos acreditavam tanto em algo que talvez elas tenham visto algo que não aconteceu. Não sei. Eu não tenho como voltar no tempo e fazer essa verificação. Existe eu não sei qual é a formação dele, mas é um escritor que ele levanta a hipótese de aquelas pessoas. Na verdade, Jesus Cristo era um grande hipnotizador e que as pessoas poderiam estar hipnotizadas. Era um grande orador. Só que o grande problema que os psicólogos e psiquiatras refutam é que assim, a hipnose ou qualquer coisa parecida funciona muito bem para algumas pessoas, mas não para multidões, né? Como Jesus Cristo fez multiplicação de pães, segundo a Bíblia, para 5.000 pessoas, né? Multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, fazia cura, e inclusive também como explicar a ressurreição de Lázaro, né? Dentro dessa teoria da hipnotização ou de que era um grande ilusionista. Né? Então, não necessariamente ilusionista. Eu acho que o ilusionismo carrega uma pecha, né? Ou seja, uma visão crítica negativa. Eu acredito que, eventualmente, algumas dessas coisas, talvez não a multiplicação dos pães, mas a ideia da cura. Quantas vezes nós não temos hoje pessoas que são desenganadas, olha, assim, né? Esgotou o método, a gente não conhece e a pessoa se cura. Ok, se curou, por que foi Deus? É uma hipótese. Mas, enfim, várias outras coisas a gente descobre que mais tarde, que a ciência, naquele momento, não tinha um poder descritivo e depois vai ter, ou depois pode não ter. Então, a mesma coisa que talvez é usando o método científico para tentar demonstrar como é a minha visão. Eu entendo a visão religiosa, que é a ideia, né, de fazer o salto, que de certa forma... Mas nesse ponto, a visão religiosa não encontra nenhum problema em explicar e ao mesmo tempo falar que Deus... Não vejo. Eu não vejo problema. Na minha opinião, Deus ele não vai burlar sempre ele vai usar ali as próprias leis do universo para poder... O meu ponto é a questão do questionamento, da dúvida. No seguinte sentido, olha, primeiro... A verdade. Primeiro, será que aquilo aconteceu exatamente daquela forma, como foi narrado? Nós tínhamos pessoas, né, o próprio conhecimento científico das pessoas naquela época eram menores do que crianças hoje da 5ª série. E é o que vai acontecer com a gente aqui daqui a não sei quantos anos. Esse é um ponto. Segundo, até que ponto as pessoas realmente não acreditavam naquilo que elas colocaram ali? E terceiro, eu não tenho como provar que aquilo ali efetivamente aconteceu. Então, ou eu dou um salto de fé em alguma medida para acreditar que aquilo aconteceu daquela forma. Se você tem um pensamento religioso, salto de fé nesse sentido da entrega, em algum momento você vai ter que fazer isso. Eu vou por outro caminho. O meu caminho geralmente é questionar, não dizendo que não possa ser uma hipótese. Pode ter acontecido. O senhor conhece a história de Paulo de Tarso? Mais ou menos, Bíblia. Sim. Era uma pessoa que perseguia, né? Sim, perseguia depois... Ele era fariseu, inclusive ele participou de atos de perseguição e de morte, né? Sentença de morte, consentia dar o seu voto ali para morrer. E a conversão dele é uma coisa também surpreendente, porque ele estava totalmente fechado para a fé cristã, era um fariseu ortodoxo e tal, era da escola de Gamaliel, uma linha filosófica muito dura, e Cristo era uma, vamos colocar entre aspas, uma perversão da fé judaica naquela época, por tudo que ele disse e fez, né? E a conversão dele foi a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo os relatos bíblicos, uma luz grande deixou ele cego, e aí, quer dizer, é uma pessoa que estava totalmente fechada, não estava nem um pouco aberta para a fé e acabou se convertendo, uma experiência pessoal. Pode ser que aconteça comigo. Pode ser que aconteça com qualquer pessoa, pode ser que não aconteça, e pode ser que essa revelação tenha outras explicações. De repente, não sei, eu não consigo... Essa experiência é subjetiva. É pessoal. Eu não consigo estar na cabeça do Paulo para saber exatamente o que aconteceu. Eu posso criar hipóteses explicativas
sob o ponto de vista científico, para tentar demonstrar que aquilo foi uma alucinação, que aquilo foi ficou impressionado. Aí que é o ponto. Se acontecer com o senhor o que aconteceu com o Paulo, o senhor atribuiria a uma alucinação ou o senhor se renderia Num a primeiro momento, assim renderia? Num primeiro momento eu iria atribuir uma alucinação. Mas eu tenho certeza que se for poderoso o suficiente, eu não tenho problema nenhum mudar de ideia. Então, a minha cabeça funciona assim. Porque a alucinação, ela é a lacuna, né? Eu posso colocar qualquer coisa, Sim, não. sim. Por mais poderoso que seja. Sim. Mas é o que eu disse, para mim, eu provavelmente teria uma tendência a refutar, mas é isso. Se for uma experiência realmente verdadeira, que me leve a fazer uma entrega... Ó, vou te contar uma coisa pessoal, é subjetivo agora, Sim. e a gente vai encerrar. E aí eu só dar a explicação, que eu tenho certeza que o senhor tem, porque eu já esgotei todas as explicações. Não porque eu duvidei, mas porque é o meu trabalho, eu pesquiso. É subjetivo, tá bom? É pessoal, não é nada objetivo, então o senhor já vai me perdoando. Eu estava em casa, isso é só uma das coisas que já me ocorreu. Não é a mais forte, mas é uma das mais importantes. Eu estava em casa, bom, somos cristãos, eu, minha esposa, minha família, todos nós somos crentes, acreditamos, cremos que Deus fala e se revela. Se revela. Então eu estava em casa e a minha esposa e eu, a gente planeja orar pela madrugada, levantar e orar, né? É um modo de sacrifício, um tipo de sacrifício, tipo assim, eu poderia estar descansando e tal, mas eu vou fazer um sacrifício de acordar de madrugada, ajoelhar e orar. É um sacrifício só para chamar a atenção de Deus. Do ponto de vista religioso, isso faz muito sentido. Do ponto de vista teísta, faz muito sentido. Só que eu falei para minha esposa o seguinte: ó, Lídia, eu trabalho em plantão. Eu trabalho de plantão, então tem noites que eu não durmo. Quando você for levantar para orar, que ela tinha essa mania, combina comigo primeiro, me acorda do nada assim, porque assim, às vezes eu preciso ir por plantão e tal. Aconteceu dela me acordar um dia sem combinar comigo, e eu fiquei revoltado. Levantei meio assim, bem rixoso, com a cara fechada. Aí ela falou assim: Eric, vamos orar porque eu tive um sonho não muito bom, tal. Ela sonhou, enfim. Aí eu com a cara fechada, fiquei fechado e fiquei realmente um pouco assim com raiva, né? Assim. Aí ajoelhei e ela começou a orar. Só que ela começou a orar diferente. Começou a orar e começou a falar em línguas, não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso. E aí eu falei assim: opa, o negócio aqui é sério. Aí eu comecei a falar assim: o negócio não é da carne, né? Eu acho que é Deus que está querendo falar mesmo. Então, né? Aí eu comecei a pedir perdão para Deus, assim, do modo que eu estava, né? E ela começou a orar muito forte, orar forte. Aí ela colocou a mão na minha cabeça e aí Deus começou a falar comigo. Eu ouvi a voz de Deus através dela. Pessoal, né? Falando assim, que a minha morte estava tudo preparado, eu ia morrer ali há alguns dias, que o inimigo, né, tinha pedido a minha vida e que estava tudo certo, tal. Não exatamente nessas palavras, mas era isso, que estava próximo a minha vida estava próximo de ter um fim, que eu ia morrer, tal, mas que Deus estava me dando livramento, não ia ser ali. Aí eu comecei a pensar, bom, se Deus me deu livramento, então não vai acontecer. Deu livramento, pronto, eu não vou morrer. Tá tranquilo. Mas eu fiquei pensando, o que será que ia acontecer, né? Como é que eu vou falsear isso? Entendeu? Não tem como. Já recebi o livramento. Mas eu fiquei pensando, eu creio, né? Eu creio que Deus me deu o livramento, glória a Deus. Mas o que seria? Será que eu ia levar um tiro no meu trabalho? Seu trabalho. Será que um acidente? Eu pensei num acidente, né? Eu dirijo e tal, pego umas BR perigosas. Ou uma doença, enfim, isso ficou martelando. Passou uma semana, acho que não deu uma semana. Eu estou dirigindo, minha esposa e meus filhos atrás. Estou dirigindo. Nesse dia, o que acontece? Nesse dia eu vim do plantão cansado e eu precisava estudar. Eu tinha que entregar algo, eu precisava estudar. Então eu tomei café. Só que o café em casa acabou, tinha só um pouquinho.
Eu falei, não é suficiente, porque eu tomo muito café, e se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar o cafezinho aqui e vou tomar cafeína de 200 miligramas. Aí eu tomei. Aí eu pensei assim, eu tenho que tomar minha vitamina. Eu não lembrava que a minha vitamina tinha taurina e cafeína. Tinha, tipo assim, mais 200 gramas de cafeína. Tomou hiperdose. Eu tomei a vitamina. Tá. A dor de cabeça veio. Fiquei com enxaqueca. Porque não deu tempo de fazer o efeito, né, a cafeína. Aí o que eu fiz? Tomei um remédio de dor de cabeça que tinha 100 miligramas de cafeína. Eu acho que já foi umas 600 aí. Tomei. Aí tomei um remédio que eu estava tomando na época para concentração. Não vou falar o nome aqui pro pessoal, não, né? Tomei. Todo mundo sabe. Tomei. Depois, a Lídia pediu um açaí. Açaí tem taurina. Eu tomei uns 600 gramas. E depois eu tomei alguma coisa que eu não lembro direito. Que tinha alguma coisa também que dava muito, né? Aí à noite, eu indo pro chá de bebê de uma colega do trabalho, eu tava muito afoito. Conversando muito. E a Lídia aqui do lado também, a gente conversando. Do nada, eu senti meu coração parar. Aí eu fiz assim, ó. Tipo assim, ele tava tendo uma parada cardíaca, né? Eu meio que desmaiei assim, só que eu voltei de uma vez. Eu falei, oxi, o que é isso? Aí eu fiquei em silêncio para não preocupar a Lídia, né? Eu acho que foi só um mal-estar. Aí passou 2 minutinhos de novo. Meu coração parando. Eu falei, o negócio é sério aqui. Aí eu falei, Lídia, eu tô tendo uma parada cardíaca. Ela desesperou, não sei o que. Cara, eu comecei a despedir, velho. Despedi dela. Não lembrava do sonho, né? Despedi dos meninos atrás. E falei assim, cara, é assim que eu vou morrer, né? Uma parada cardíaca. Achei que meu coração tava bom. Tá, tudo isso em milésimo de segundo, né? Engraçado. Achei que o coração tava bom e tal, eu vou morrer e tal. Aí eu falei pra Lídia, porque se tivesse que chamar socorro, eu já sabia que era. Ela falou, para o carro. E eu foi acelerar o carro para poder chegar, porque lá no chá de bebê, um colega meu é médico. Sim. Cheguei lá e tava bebaço, não sabia o que era. E eu... Só que aí os efeitos... Foram passando. Realmente, depois conversando com o neuro, ele falou assim, Eric, era para você ter ido a óbito. Era para ter ido a óbito. A combinação dos remédios, eu passei tudo para ele, levei tudo, né? Era para ter ido a óbito. Só que aí, tudo bem. Eu desenvolvi um problema psicológico depois, fui tratando, fiquei melhor. Mas a questão é o seguinte, eu consigo explicar o que aconteceu? Consigo. Foi aquilo que eu fiz, eu mesmo, né? Por imprudência, não foi de forma consciente. Mas a questão é que Deus revelou antes. É uma coisa pessoal. E é o que eu estou falando para o senhor. A fé, ela é necessária. Ela é necessária, não é suficiente. Ela é parte do processo. E eu atribuo isso como uma revelação verdadeira de Deus, porque Ele antecipou o que aconteceria comigo. E eu, na minha incredulidade, achando que não saberia o que era, Ele ainda permitiu que eu passasse para saber. Existe explicação para isso? Sim. Mas Deus ter falado comigo antes é um salto de fé? É racional? Até que ponto é racional? Eu não tive essa experiência. Então eu posso... E foi uma experiência não individual, né? Teve participação da minha esposa. Nesse ponto, eu não sou sujeito. Uhum. Né? Uma coisa é você ser o sujeito da ação. Isso tem um valor e te traz uma percepção. Outra coisa é você ser o objeto da percepção alheia. Ou seja, eu, quanto sujeito, fazendo uma leitura do objeto, provavelmente eu vou poder criar outras hipóteses boas. Né? Não vou entrar aqui, perder tempo criando hipóteses, mas poderia criar outras hipóteses. E está tudo bem. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você teve essa experiência, é subjetivo. Uhum. Você não tem aquela experiência para você foi a prova por si mesmo. Então, Então, aí que fica a grande questão. Talvez nós esperamos que Deus apareça a nós de forma surpreendente. Mas isso é o que nós queremos. Nós estabelecemos os critérios para acreditar em Deus. Né? Deus, eu só vou acreditar no Senhor se for assim, assim, assim. Mas eu falando para você o que aconteceu comigo, talvez seja uma forma de Deus também se revelar. Só que aí
os seus critérios não permitem que Deus se revele. Mas se tiver que acontecer, tenho certeza que vão acontecer outras coisas que vão me levar a levar isso em consideração. Pode ser que aconteça. Se acontecer, Eric. O senhor está aberto? Sim e não. Aberto no seguinte sentido. Não vai ser a minha primeira explicação, mas como eu disse, eu tenho certeza que se for poderoso o suficiente, mas, será Deus, irresistível. Deus te ama tanto, tanto, que sabendo como funciona a sua mente e como funciona o seu coração, não é que o senhor seja duro de coração, não é isso. Mas conhecendo, porque Deus como Criador, que é o pressuposto, que é o meu pressuposto de conhecimento, né? Como Criador, ele sabe, ele lidar com diversas pessoas. O que acredita de forma mais simples, né? Que tem um coração mais aberto, que acredita de forma mais simples, e aquele que é mais empirista, mais resistente, né? Mas Deus, ele ama tanto que ele alcança os dois. Então, eu quero te dizer, já encerrando, que Deus te ama tanto que, apesar de você querer estabelecer os critérios para acreditar nele, ele pode fazer isso. Pode. E eu oro para que ele se revele a ti e que o Senhor tenha essa lucidez de entender o processo e o fenômeno, não como algo que seja interior da sua mente, né? Mas como que seja algo realmente imaterial. Eu agradeço e recebo isso com muita gratidão, porque isso eu acho fantástico. A capacidade de você não me conhecer, a gente se conheceu aqui, e você ser capaz de perder um tempo da sua vida, da sua existência, projetando em mim algo que você acredita ser essencialmente tão bom. Por exemplo, a Zizi, a nossa amiga em comum, ela ora por mim, eu agradeço. Apesar de achar que, enfim... apesar de não acreditar no efeito? Apesar de achar inútil, mas enfim, a ação, essa doação, essa entrega, né, de acreditar que aquilo vai fazer bem, cara, é o que eu falo, eu recebo isso de bom grado. Tem gente, né, que é mais radical, fala, não precisa rezar para mim. Não, cara, eu adoro, cara, muito obrigado. Não só você, a todas as pessoas que rezam ou vão rezar por mim. Sim. Eu agradeço, recebo isso, e de verdade, estou falando de coração. Recebo com muito carinho e com profundo respeito. Bem. O senhor é uma pessoa maravilhosa, fantástica, obrigado, adorei conversar com o senhor. O senhor é um ateu cristão mesmo. Obrigado. Mas recebo como um super elogio isso. Acredito que esse título vai mudar. Vamos lá. E muito obrigado também por o senhor ter se disponibilizado a vir, né? Também ter perdido um pouco do seu tempo. Perdido não, acredito que eu ganhei um amigo e o senhor pode contar como um amigo também. Com certeza, Eric. Não apenas se você ganhou um amigo, como a comunidade da Assembleia de Deus daqui de Taguatinga, ou do Brasil. Nosso pastor Gilson Ferreira também. Ou a comunidade, pastor Gilson Ferreira, já estendo aqui meus votos. O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, não apenas a comunidade da Assembleia de Deus de Taguatinga, mas a comunidade evangélica, não apenas da sua congregação, mas a comunidade evangélica, cristã no sentido mais amplo. Tem em mim um amigo, né? Como eu disse desde o início, a gente busca, no final das contas, a gente é muito mais parecido do que a gente, do que as aparentes divergências podem fazer crer. Então, tirando os recortes, somos todos iguais. Cara, super agradeço, me coloco à disposição. Foi uma honra, um orgulho e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E se precisar, eu volto aqui em outro lugar. Tamo junto. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez, obrigado pelo presente, viu? Vamos ter uma próxima, viu? Com certeza. Obrigado. Lê os evangelhos. Vou ler. Prometo que vou me dedicar pelo menos algum tempo a ler parte disso daqui. Não prometo ler tudo, mas com certeza parte eu vou levar esse dever de casa. Muito obrigado. E você, família Fé no Cast, obrigado por nos acompanhar. Acesse nossa plataforma Abel, a plataforma de estudos evangélica da ADTAG. Faça sua assinatura e escolha dentre um dos diversos cursos, inglês, história, teologia, dentre outros. Venha fazer parte disso conosco. E que Deus possa te abençoar. Obrigado por estar conosco e até a próxima entrevista.